próximo teorema fala sobre as alturas de um triângulo, tá? Então as três alturas de um triângulo, elas são concorrentes. E esse ponto de concorrência a gente chama de ortocentro, tá bom? Então o encontro das mediatrizes, circuncentro. O encontro das alturas, ortocentro, tá bom? Então vamos ver que de fato elas encontram num único ponto. Então demonstração. Então dado um triângulo ABC e AHA, a altura é relativa ao lado BC. Tá? Consideremos as paralelas aos lados de ABC passando pelos vértices opostos aos lados. Tá? Então vejam só, eu tenho aqui o lado BC, eu vou passar uma paralela ao lado BC pelo vértice A. Então deu essa reta aqui. Aí eu vou passar paralela ao lado AC, uma reta passando aqui pelo vértice B. Então essa daqui. E vou passar uma paralela ao lado AB, passando pelo vértice C. Então eu formei esse triângulo maior aqui, tá? A interseção entre as retas eu chamei de D, E e F. Tá bom? Muito bem, é nessa situação que a gente está aqui. Por construção, então, a gente tem que o lado AB é paralelo ao lado FC. Okay? E o lado AF é paralelo ao lado BC. Então, AB é paralelo a FC e o AF é paralelo ao BC. Tá? Então, podem escrever assim quando quer dizer paralelo, tá? Então, essa simbologia para paralelo e essa simbologia para perpendicular, tá? Pode usar. Muito bem. Então, logo, eu tenho aí A, B, C, F, um paralelogramo, porque esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, tá? Então, isso aqui implica que A, B, C, F é paralelogramo. Ok? Assim, a medida do AF tem que ser igual à medida do FC. A medida do do AF não. A medida do AF tem que ser igual à medida do BC. E a medida do AB tem que ser igual à medida do FC. Tá? Então daqui a gente tira que a medida do AF tem que ser igual à medida do BC. Tá? Então quer dizer que esse lado aqui tem a mesma medida desse. Muito bem. Ótimo. O que mais que a gente pode concluir daí? De modo análogo, pessoal, eu posso olhar para o paralelogramo DAB, DACB. Tá? DACB também vai ser um paralelogramo. Analogamente, a menina inocente. Então, DACB. DACB é paralelogramo. Tá? Então, se o DACB é um paralelogramo, então a medida do DA também tem que coincidir com a medida do BC. Então, daqui a gente tira que a medida do DA tem que coincidir com a medida do BC. Então, quer dizer que o A é um ponto médio do DF. Então, o A é ponto médio do DF. Beleza. Então, daqui, a gente tira então também que, como AF é BC e o DA é BC, então DA é AF. Então, o A é ponto médio do DF. Então, significa que o A pertence à mediatriz do lado DF. Então, a mediatriz de DF. Beleza? Então, ele pertence à mediatriz do DF
ainda o A pertence à altura AH. Tá? Como existe uma única perpendicular ABC pelo ponto a mediatriz coincide com a altura. Tá? Então vejam só, eu tenho aqui a mediatriz, né, que é ortogonal, aqui. Então existe uma única ortogonal. A altura também é ortogonal, tá? A esse lado aqui, porque ela é ortogonal. Se ela é ortogonal a BC, ela vai ser ortogonal a DF, tá? Então, tanto a altura AH quanto a mediatriz do segmento DF, elas são perpendiculares. Então, como existe uma única perpendicular passando pelo ponto A, então tem que ser a mesma. Então quer dizer que aqui a gente conclui que a mediatriz do DF é igual à altura AH. Beleza? Se a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, eu posso fazer agora para esse lado aqui, DE, e para esse lado, EF. Tá? Então, repetindo este processo para os outros lados, temos então que B está na mediatriz do DE, né? Então a gente vai ter que a mediatriz, temos que a mediatriz do DE vai coincidir com a altura BHB. Tá? E a mediatriz de FE vai coincidir com a altura CHC. Tá? Então, como essas três mediatrizes, né, aqui, elas se interceptam, porque eu estou olhando agora, essas mediatrizes são as mediatrizes do triângulo DFE. Então, elas se interceptam em um único ponto. Tá? E como elas coincidem com as alturas também se interceptam num único ponto. Tá bom? Não necessariamente esse ponto está no interior do triângulo, observe isso, porque eu poderia ter um triângulo dessa forma. Tá? E aí então a altura aqui nesse ponto aqui, ó, a altura é totalmente fora do triângulo, então não tem como a interseção estar lá dentro. Tá? Então não precisamos nos preocupar quanto a isso. Tá? Então, a interseção das três mediatrizes desse triângulo maior garante a interseção entre as alturas desse triângulo menor, ABC.